Você achou mesmo que não ia ter mais vídeo de gafes aqui no canal? Achou errado, otário! E as gafes de hoje são do Jornal Nacional. Existe um vídeo muito legal onde os âncoras citam micos que eles já passaram na bancada. E nem a Fátima Bernardes se livrou. A gente fica aqui num lugar mais alto e aqui embaixo tem uns monitores com toda a programação que está no ar. Entrou a escalada com os três primeiros assuntos e de repente na minha mesa a gente tem um monitor, né? Eu me vejo. Salvador em pânico. Por que vocês estão correndo? Assalto em cima! O fracasso das negociações com policiais em greve leva o caos para as ruas. E obriga o exército a entrar em ação. Falei, ué, não estão colocando aqui a programação, me puseram a minha imagem aqui. Aí eu olho para trás. As básicas não chegam. Eu estava em todos os monitores. Falei, ué, eu tô no ar. As vítimas da seca e autoridades trocam acusações. Documentos detalham operações suspeitas de um governador e a oposição pede o impeachment. Aí eu virei pra frente lentamente, né? Falei, minha mãe. Literalmente no ar, voando. Aí virei pra frente lentamente. Embaixo da câmera tem um letreiro que escreve, né? No ar. Ou que não tá no ar, tá em stand-by. E o meu não abria pra eu falar. Então eu não podia falar, eu não podia me esconder, a minha vontade era ir embora, porque eu não lembro quantos segundos. Chamaram exorcistas. Aconteceu o seguinte, a mesa deu uma pane geral que não tinha nem como colocarem aquele selo do JN quando dá algum problema, ou fazer um fade pra quer dizer, apagar a minha imagem, não tinha jeito, era eu e eu. Às vezes parece que o Boni enche o saco de jornal e quer ir embora logo. E aí, dá nisso. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu disse boa noite quando tinha ainda pelo menos mais uma reportagem para ser chamada. Uma boa noite. Eu já tinha feito isso uma vez, anos antes, no SPTV em São Paulo. Aí vim fazer de novo, aí em horário nobre no Jornal Nacional. Eu achei que o jornal tinha terminado, dei boa noite. Aí ficou aquele clima, um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara pra ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Eu só ouvi aqui, as pessoas todas olhando pra mim. Aí eu olho pro teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando pra mim, dizendo, leia, idiota. O jornal ainda não terminou. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes. Eu acho que eu estava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã. Em jornal não costuma ter improvisos, já que o programa é roteirizado do começo ao fim. Por isso, muitos âncoras sempre ficam de olho no TP, que é onde fica todo o texto que eles precisam ler, olhando poucas vezes para o retorno de vídeo. E talvez esse seja o motivo dessa gafe aí. E nós vamos abrir esta edição com a participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, nesse momento não está. Tirou o capacete, Uchoa. Se você acompanha o canal, sabe que eu tenho um pequeno problema de dicção, mas às vezes uma palavra ou frase quebram até os apresentadores do jornal mais popular do Brasil. Em Curvelo, na região central, e em Japaraíba, no centro-oeste de Minas Gerais. Mas em todas essas cidades não há notificação de casos de febre amarela em seres humanos. A seguir a gente volta com a previsão do tempo. E o teste que diagnostica o Alzheimer em meia hora. Outro vilão dos telejornais é o delay, que é aquele atraso na comunicação entre a equipe externa e a equipe que está no estúdio. Eu já expliquei por que isso acontece em um vídeo aqui no canal. Para entender, é só bater o dedão no card ou na descrição. E esse problema fica ainda maior quando, além do repórter, o jornal inteiro está sendo apresentado fora do estúdio. Nas Olimpíadas, Bonner foi vítima desse atraso. Realmente. Muito bem, de volta ao Rio de Janeiro, de volta ao Maracanã. E ao invés de fingir que nada aconteceu, o que é bem comum na TV, na volta do VT, Bonner pediu desculpas. O Maracanã vai receber milhares de pessoas esta noite. Tem muita gente já aqui dentro, principalmente da imprensa internacional. Temos colegas do mundo inteiro. Ainda há pouco eu fui flagrado aqui pela câmera tentando tapar
a calva pronunciada de um colega estrangeiro que estava ali brilhando na tela da Globo. Fracassei. E ainda paguei esse mico diante de todos vocês. Desculpem. Enquanto não estão no ar, os apresentadores costumam se preparar para quando estiver valendo. Na Copa de 2014, enquanto Patrícia Poeta fazia seu aquecimento vocal, também foi vítima do famoso delay. Olha, durante as últimas semanas... Em 2013, o JN ainda era bem quadradão, e essa história dos âncoras ficarem em pé durante o jornal não passava pela mente de ninguém. Mas, de novo, parece que a pressa de ir embora fez Patrícia Poeta se levantar antes do jornal terminar, enquanto os créditos ainda eram exibidos. E parecia pressa mesmo, porque ela já foi tirando o microfone. Logo depois, visivelmente alguém gritou no ponto dela: "Tá no ar! Senta aí!" Mas nem sempre as gafes são dos jornalistas. Às vezes é da equipe técnica mesmo, tipo o diretor de imagens ou de corte. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos escolher a câmera. Câmera 3, por favor. É aqui. E não foi só uma vez que o pessoal da técnica ficou em dúvida em qual câmera colocar no ar. As vítimas mais recentes foram Chico Pinheiro e Juliana Morrone. Obrigada, Bassan. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Em 2015, Izzy Scamparini aproveitou o espaço do JN para expor seu cansaço. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos aí no Brasil. Peço desculpas pelo cansaço extremo e gostaria de me apresentar em melhor forma. Na volta, Bonner também respondeu no ar. Muito obrigado, Ilse Scamparini. Você está muito bem, Ilse. Não se preocupe com a maneira como está se apresentando. Está muito bem. Sabe o começo do jornal? Onde os âncoras apresentam os destaques de tudo que vai ao ar? Senadores se articulam para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Em tempos de reabertura, infectologistas alertam para a importância do uso correto da máscara. Nos Estados Unidos, incêndios florestais tiram mais de 50 mil pessoas de casa. O nome disso é escalada, e ela é gravada um pouquinho antes do jornal ir ao ar, principalmente porque é muito rápido e tudo precisa ser dinâmico. Não só o corte de câmeras no estúdio, mas também as imagens que entram para ilustrar o que os âncoras estão falando. O problema é que, por ser gravado, não existe plano B. E quando dá ruim com força. Funcionários da Defesa Civil que socorriam desabrigados rodovia. Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema. Bem, a abertura do Jornal Nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo o Jornal Nacional sem as manchetes do dia. E esse ruim não deu só uma vez não, viu? Que usou um palavrão ao dizer que... O diretor-geral da PF. O conteúdo do vídeo... Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora, são 8 horas, 30 minutos pelo horário de Brasília. O legal dessa última é que foi decidido refazer a escalada ao vivo, o que deu para perceber que no ar não é possível seguir aquela dinâmica da versão gravada. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e advogados dele se reuniram nesta terça-feira para ver o vídeo da reunião ministerial que está no epicentro da crise política. Segundo pessoas que viram a gravação, o presidente Jair Bolsonaro usou um palavrão ao dizer que queria a troca na PF do Rio porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. E que se não houvesse essa mudança, trocaria o diretor-geral da PF e o próprio ministro. No último vídeo de gafes, a gente conversou sobre o costume do Rodrigo Bocardi dar bom dia no JN. Mas ele não é o único que confunde não, viu? A Maju também se confundiu. É isso, gente. Jornal hoje, olha, é o hábito, né? O Jornal Nacional, gente, fica por aqui. Boa noite e até mais. Boa noite para você. No ano passado, o pessoal de sonoplastia quase deixou Renata e Bonner surdos. Bom show pra você. A gente precisa dizer que aqui no ponto eletrônico que a gente usa para trabalhar, alguém teve a feliz ideia de colocar o retorno do Rock in Rio. Então nós estamos com os metaleiros até agora aqui. Por mais caro que seja, esse tipo de ponto sem fio não reproduz um áudio de boa qualidade. Primeiro, porque não precisa, já que só o apresentador precisa ouvir. Segundo, porque ele é bem pequeno, fazendo alguns modelos ter o tamanho de um grão de feijão
ou no máximo de uma moeda pequena. Inclusive, alguns modelos são tão pequenos que é impossível tirar com a mão. E aí é usado um ímã para puxar o ponto. O que dificulta até na alimentação, já que é difícil achar baterias muito pequenas. É por isso que alguns apresentadores preferem e conseguem convencer seus chefes a usar modelos com fio, que pode ser substituído por um fone de ouvido simples. Agora imagine o Bonner ouvindo o pessoal do metal naquela maior altura com uma péssima qualidade. Pessoal da técnica, parabéns, muito obrigado por essa ideia, estamos surdos agora. De novo, não é que o equipamento é ruim. Aliás, ele é muito caro, mas nesse caso, visualmente, é muito melhor não aparecer nenhum fio. E aí o apresentador, junto com a técnica e com a direção, faz a escolha de Sofia. O fio aparece e o ponto pode ser ouvido com uma qualidade melhor ou fica com uma qualidade inferior mesmo, sem nada aparecer. E nesse quesito, as mulheres levam vantagem, já que dá para esconder os fios com o cabelo. Depois dessa aula de ponto de ouvido, você tem que deixar o seu gostei, né? Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, obrigado pela companhia.